tá? Então, tá aí o conteúdo, vamos começar a gravação. Para quem perder a aula, ou para quem tiver problema de conexão, ou para você não ter aquela desculpa. Qual é a desculpa? Ah, eu não pude assistir a aula no horário, no dia, então eu hoje estou, só hoje, sabendo que tem tarefa, só hoje eu estou voltando para... Não tem essa desculpa aqui, porque a aula do dia ela fica gravada. Tá? Então, esse conteúdo fica gravado. Ah, mas eu estou sem o livro, porque eu estou no sítio. Não tem desculpa. Esse PDF aí, ele está no Google Sala de Aula. Se tu está aqui agora, tu tem internet, então tu vai poder acessar lá o Google Sala de Aula, vai poder baixar o conteúdo, vai poder fazer o resumo, vai poder fazer o mapa mental. Então, não tem desculpa para não estudar. Bora lá. Já tem muita gente aqui, eu já vou começar a aula. Gostaria de avisá-los mais uma vez que eu consigo acompanhar o chat, tá? E consigo acompanhar o meu slide, a minha apresentação. Tipo assim, a Lidiele foi a última pessoa que me deu bom dia aqui. Tipo assim, a Thaís, ela nunca me deu bom dia aqui nesse chat aqui, por exemplo. Tá? Será que é uma fake news? Oi, Sofia, bom dia, tudo bom? Como é que vai? Agora eu comecei a ficar desconfiado. Será que essa Thaís que está aqui é a Thaís Make que eu conhecia? Ou será um fake news? Vamos lá, eu estou esperando pelo menos um bom dia. Então, continuando, quer dizer, iniciando. Ah, muito bem, tá certo. Agora sim, apareceu a Thaís aqui. Bora lá. Gente, olha só. Dando continuidade ao nosso assunto de termologia, agora nós vamos ver calorimetria, tá? No assunto de calorimetria, o nome já está falando, já está dizendo calor, tá? Calor, tá? Então, a gente já estudou que acontece equilíbrio térmico, nós já estudamos já que o calor vai do lugar mais quente para o lugar mais frio, tá? E agora nós vamos estudar alguns fenômenos relacionados ao calor, tá bom? Então, tem a família do Homer Simpson, tá? Para ilustrar que a calorimetria parte da física que estuda as trocas de energias entre corpos ou sistemas, quando essas trocas se dão na forma de calor, tá? Então, bora lá, bora continuando aqui. Pronto. Se você está prestando atenção na aula, se você está atento à aula, eu quero que você dobre a tua atenção aqui nessa aula de agora, nesse minuto, nesse instante, 10 horas e 18 minutos. Tá bom? Deixa eu ver quem é que está por aqui. Tá? A Thaís, ela se acusou, ela disse que ela estava por aqui. Eu quero saber quem é que está por aqui. Bota teu nome aqui no chat, nome completo. Deixa eu ver quem está por aqui. Quem é que está aqui? Nomes incompletos aí no chat. Sofia, Cauê, Opa, Vitor, Yasmin, Amanda, Isabelle, Lidiele, Débora. Quem mais? A Thaís, muito bem. Gabriel. Oi, Maria Vitória, bom dia. Você não deu nem bom dia pro tio. Pedro Henrique, tudo bom? Pronto. Já tem 2 pessoas aqui falando comigo aqui no chat. Tá? Então, vamos lá. Gente, se eu tenho calor, você já sabe que o calor, ele sai do mais quente, do local mais quente, para o local mais frio. Tá? Aí eu tenho calor, e esse calor, ele pode provocar uma mudança de fase, e ele pode provocar apenas uma mudança de temperatura. Então, existem, na classificação de calorimetria, 2 tipos de calor. Calor sensível e calor latente, tá? Observa a animação aí do bebezão, meu amigo lá de Fortaleza, parceirão, grupo enorme que a gente tem de professores. Ele tem uma animação aí que faz o seguinte, tem uma animação que o gelo está derretendo e uma barra de ferro está avermelhada, dando a entender que ela está aquecida. Quem é que está vendo o que eu estou falando, dá um ok ou um sinal de fumaça, um pontinho aí no chat.
o gelo derretendo e uma barra de ferro aquecida. Quem está vendo isso aí? Porque digamos que eu estou aqui usando só a minha imaginação. Eu estou imaginando. E aí, de repente, eu não estou visualizando isso aí. Eu estou só usando o meu poder imaginativo. Então, para eu ter certeza que eu estou vendo e o que vocês estão vendo e o que está saindo aqui da minha fala está em português e aí está em português, tá? Então, eu quero só a interação. É por isso que eu quero participar do chat aqui a todo momento. Então, é o seguinte... Quando o calor provoca uma mudança de estado físico, tá? Eu chamo esse calor de calor, mudança de fase, mudança de estado físico, eu chamo esse calor de calor latente. Entendeu aí? Quem entendeu, levanta a mão aí. Pronto, levanta a mão aí, quem foi que entendeu? Vocês já viram aí que tem um negocinho para levantar a mão? Quem foi que entendeu, levanta a mão. Tá, repito sim, sim, senhora. Posso repetir sim. Bora lá. Tá, eu te falei que existem dois tipos de calor. Tá, quais são os dois tipos de calor? Existe o calor que provoca a mudança de fase, tá? E existe o calor que só promove a mudança de temperatura. Tá, qual foi o primeiro calor que eu te apresentei? A pedra de gelo derretendo, ó, estado sólido, vai para o estado líquido. Então, do estado sólido para o estado líquido, nós temos uma mudança de fase. Entendeu essa parte aí? Vai botando um pontinho aí. Bora, Amanda. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bora lá. O Ícaro saiu. Se você tem problema de conexão, mais uma vez eu vou dizer, a aula está gravada e não vai deixar para assistir essa aula outro dia, não. Assiste hoje. Então, o calor latente acontece, tá? Quando uma substância está submetida ao calor e essa substância muda o seu estado físico da matéria. Tá? Uma pedra de gelo, a água, quando ela começa a ferver, a gente diz que aquele calor fornecido para a água, quando ela começa a ferver, evaporar, é chamado de calor latente. Mas, quando, agora diz ok, aí Amanda e diz assim, estou entendendo tudo, pode prosseguir. Certo. Agora, quando você fornece calor a um material, a uma substância, e ele não muda de estado físico, eu chamo isso aí de calor sensível. Ah, detalhezinho aqui. Enquanto está... Ó, detalhe, anota bem aí. Eu te falei que era para tu aumentar teu nível de atenção agora. Enquanto está acontecendo a mudança de estado, a temperatura não muda. Como é a história aí? Tipo assim, tu tem água no gelo. Água no gelo, né? Nunca vi isso. Tu tem uma pedra de gelo em um copo d'água. Aqui já foi, já era. Tem uma pedra de gelo, não é o gelo na água não, viu? Por favor, desconsidere essa maluquice aí. Tá? Você tem a pedra de gelo colocada num copo d'água. O que vai acontecer? A pedra de gelo vai derreter. Pergunta que não quer calar. Qual é a temperatura do conjunto água e gelo durante o derretimento dessa pedra de gelo? Pronto, eu já estou fazendo aí uma pergunta de prova. Qual é a temperatura do conjunto, ou, por exemplo, só da água, no momento que uma pedra de gelo está derretendo? Votação aberta aí no chat. Diz aí, gente. Pode dizer que sei, pode dizer que não sei, pode dizer a temperatura. E aí, o que vocês me dizem? A Isabela, ela já deu uma dica aí, né? Só a Isabela que está aqui, o Vitor também. Quem mais? A Débora. Quem mais que está por aqui?
Pode dizer que sei, não sei, pode dar a sua opinião, igual tá aqui a Isabela, igual tá o Vitor, igual tá a Débora. Bora, tem muita gente aqui, tem mais de 15 pessoas aqui na sala de aula. Tem até pessoas que eu não tenho nem costume de estar com elas todo dia. Bora, 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 bora. E a resposta está exata. Viu? A temperatura da água com gelo é a temperatura que nós já estudamos, chamada de temperatura de equilíbrio térmico. As duas substâncias ficam na mesma temperatura. Quando a última grama sólida de gelo derreter, a temperatura da água é 0 graus Celsius. Tá? E por esse motivo que está escrito aqui, delta teta, ou seja, a mudança de temperatura é igual a nenhuma. Então, deixa eu te perguntar, quando tu tem água e essa água começa a ferver, tá? Tu tem água, essa água começa a ferver, qual é a temperatura dessa água até ela ferver, evaporar toda? Qual é essa temperatura? E agora? Agora é outra pergunta. Você tem água e essa água começa a ferver, até que essa água toda evapore. Qual é a temperatura dessa água? Bora, cadê o povo participando aqui? Gente, eu estou falando de água morna, estou falando de gelo. Eu tenho certeza que na casa de vocês teve algum dia ou tem uma geladeira e um fogão. Tenho certeza absoluta. Teve ou tem uma geladeira. Oi, coração. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Professor! Responde para mim, na tua casa tem geladeira? Tem. Tem fogão? Tem. Aí a água, quando ela fica gelada, no congelador, ela fica dura ou ela fica mole? Dura. Dura, muito bem. E quando a água quando ela começa a derreter, ela fica dura ou fica mole? Mole. Olha, muito bem. O que você queria me perguntar? Professor, quando eu vou caminhar, eu corro, eu sinto calor. Olha, muito bem. Tu sabia que quando tu sente calor, o calor ele sai de dentro para fora? Tu sabia disso? Eu sabia que o calor sai de dentro para fora? Eu tô queimando energia. Muito bem, menina, mas que menina esperta. Tu sabia que daqui a pouco eu vou falar disso aí que tu acabou de falar? Ô, Vitória, pra que tu foi adiantar? Não era segredo, não era para esses meninos saber disso agora não, Vitória. Tu antecipou o assunto, tu sabe como é que a gente chama isso aí, daquela pessoa que ela adianta o que ela assistiu num filme, chama de spoiler. A pessoa assiste um filme, aí depois ela vai dizer para os outros o que foi que ela assistiu no filme. Tu acabou de ser spoiler do conteúdo aqui, Vitória. Não era para ter dito, não era para ter ficado só nós dois. Agora eu vou continuar aqui. Vocês já responderam aí, muito bem. No momento do calor latente, isso, o calor latente, ele acontece e há uma mudança de temperatura. Enquanto não acaba a mudança de temperatura, a temperatura não vai mudar. Então, quem entendeu, bota aí ok, que eu vou prosseguir agora com calor sensível. Quem entendeu, né? E quem não entendeu, se for corajoso, se for audacioso, tá? Pode dizer aí na minha cara que não entendeu, não tem nadinha. Bora lá. Agora eu vou para o outro tipo de calor. É aquele tipo de calor que é fornecido a uma substância e não há mudança de fase, tá? Há apenas uma mudança de temperatura. Tipo assim, a temperatura mais baixa e vai ficar na temperatura mais alta. Aqui você está vendo uma barra de ferro e nessa barra de ferro você pode perceber que ela está
tá assim avermelhada, que dá para me entender que ela esquentou. Então, quer dizer que o calor fornecido para esse metal, eu chamo esse calor de calor sensível, tá? Qual é a diferença do calor latente para o calor sensível? Calor latente, acontece uma mudança de fase. Calor sensível, acontece apenas a mudança de temperatura. Quem aprendeu, bota aí, ok. Ainda tem que botar uma carinha sorrindo. Quem aprendeu? Calor latente e calor sensível. Então, ótimo. Vou ficar feliz da vida aqui que tem 2, tem 3 alunos, 4 alunos que aprenderam. Isso aí cai no Enem demais, viu, gente? A Glória. Continuando aqui. Não tem... A variação de temperatura, ela não é nula. O que quer dizer? Ela vai ser positiva ou vai ser negativa. Está chegando, vem aí, na parte que a Vitória foi spoiler, gente. A Vitória, ela antecipou essa tela e a próxima tela. Tá? Então, vamos logo explicar aqui. Tá? Energias que você viu o ano passado, no 9º ano, energia cinética, energia potencial, trabalho, tá? A unidade de medida de energias no sistema internacional é o Joule, tá? Aí ele está escrito Joule, tá? Mas, tá? Tá? Se criou uma outra unidade de medida de energia chamada caloria, tá? Então, a caloria é uma unidade de medida de energia. Como cientificamente, até então, a gente só trabalhava com joule, então a gente pode fazer a mudança de joule para caloria, ou a conversão de joule para caloria. Tá, mas, em primeiro lugar, o que é que representa uma caloria? Tá? Eu vou dar aqui um exemplo. É melhor de explicar para você o que é caloria, dando um exemplo, do que eu falando blá, 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 blá. Tá? Quando você tem aqui água, digamos que ela está a 14,5 graus Celsius. Tá? Então, uma água aquecida, tá? E ela passando a temperatura em 1 grau Celsius, tá? É a chamada unidade de medida de caloria. Tipo, é a quantidade de calor necessária para a transformação de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Essa é a definição científica de caloria. É a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius de temperatura. Tá? Quanto é que vale uma caloria? Tá? Uma caloria vale 4,186 joules, que era a unidade de medida que a gente tinha visto até então para a energia, que era o joule. Tá? A unidade de medida de energia era o joule. Mas agora, a partir de agora, inclusive, a Vitória deu até um spoiler aí, agora a gente vai usar a caloria, tá bom? Só para adiantar aqui, quando você tem muitas calorias, a partir de 1.000 calorias, você tem um cacau. Cacau, quilocaloria. Você sabe que K quer dizer quilo e quilo quer dizer 1.000. Isso aí aqui você já sabe. E para quem está chegando agora, quem não sabe, acabou de aprender que K corresponde a 1.000. Então, um cacau, ó, olha aí a pronúncia, é um cacau. Um cacau corresponde a 1.000 calorias. Opa, tem gente levantando a mão. Eu vou já falar contigo, sabe por quê? Porque a próxima tela é tua. A próxima tela é tua. Foi tu que adiantou esse assunto. Vem aí, olha aí. Tá? Quando você está fazendo caminhada, você está suando, tá? Você está gastando energia, tá? E essa energia, ela é retirada de onde? Ela é retirada da comida, fofinha. Ela é retirada dos alimentos.
Então, os alimentos, eles têm energia, tá? Quando você come, quando você ingere os alimentos, você está ingerindo uma quantidade de energia. Fala bem, você levantou a mão, pode dizer. Pode falar. Chegou na parte que tu antecipou para os teus colegas aí, viu, Vitória? Essa parte bem aí, tu antecipou para os colegas. Pois é. Viu? Foi quase que tu estraga a minha surpresa, viu? Eu não. Não, estragou não. Foi adiantar. Foi ajudar aqui na aula. Muito obrigado. Gente, olha só. A Vitória, ela fez uma colocação ótima, excelente. Tá? Ela disse que quando ela faz caminhada, toda fitness ela, tá? Bota fazendo caminhada, ela disse que fica suada, que fica com calor, porque ela fica gastando energia. Gente, ótima definição. Tá? De onde é que vem a energia? Ela vem dos alimentos. Tá? Agora deixa eu te contar bem aqui uma curiosidade, deixa eu te falar bem aqui algo que os fabricantes de alimentos não querem que os gordinhos saibam, mas eu vou te revelar a verdade. Presta atenção, fica aqui no canal que eu vou te falar uma verdade. Sabe qual é a verdade? Tá? A quantidade de energia que os alimentos possuem é muito grande. Ela é muito grande. Tá? A minha mulher até diz que elefante come só folha, quando ela está me vendo comendo muito, né? Então, é o seguinte, a quantidade de energia nos alimentos ela é tão grande que os fabricantes de alimentos, eles padronizaram, caminhão aqui da mudança, eles padronizaram que a caloria alimentar, muito bem, peraí, muito bem, o caminhão passando aqui, a caloria alimentar, ela não é a mesma caloria que nós estamos estudando na física. Tá? A caloria alimentar, ela corresponde à caloria da física a 1.000 calorias. Ou seja, quando você lê uma embalagem de um alimento, e essa embalagem do alimento está dizendo lá que são apenas 20 calorias, apenas 50 calorias, você deve se preocupar muito, porque o sanduíche, ele é 4.000 calorias. Uma barrinha de chocolate é 3.000 calorias. Então, você deve se preocupar bastante. Só se você for igual eu aqui, gordinho, preocupado com essa história de alimentação. Tá? Então, a curiosidade é, a caloria alimentar, você está bem com o pacote de biscoito na mão, você vai lá olhar no quadro que tem dados nutricionais, você vai ver que lá está escrito apenas 20 calorias. Tá, não, filho, é 20.000 calorias da física, a caloria alimentar. Essa é uma curiosidade muito importante a respeito do mundo da caloria. Débora, ela olha as calorias, mas pergunta para ela se ela sabia que uma caloria alimentar vale 1.000 calorias da física. Pode perguntar para ela, se ela souber disso aí. Bora lá. Continuando aqui. Agora, eu vou te falar aqui da única fórmula que tem do calor sensível. Detalhe, o slide que eu coloquei no Google Sala de Aula, ele já vai de brinde com 15 questões, viu? Você não tem a obrigação de responder essas 15 questões hoje, não. Você pode responder as 5 hoje, 5 na próxima aula, e no máximo na próxima semana eu terei respondido e corrigido essas 15 questões. Mas fica aí à vontade, eu vou te dar já a quantidade ideal de estudo que você tem que fazer, tá? Mas eu já coloquei o conteúdo todo disponível, o conteúdo todinho disponível do mês, tá? Então, qual é a fórmula que você vai aprender para calor sensível? Tá? Calor sensível, gente, tá? Eu não gostava de falar muito disso aí, não, que era o chamado mnemônico, tá? Até eu saber que era mnemônico, eu não gostava de fazer isso, não, mas pode ser um recurso que ajude. Q corresponde à quantidade de calor, M é a massa do produto, da substância,
C é calor específico, o professor explique o que é calor específico. E delta teta, todo mundo aqui que já tem pelo menos o 8º e 9º ano já sabe que é delta teta. Para quem não sabe, delta teta, gente, corresponde à variação de temperatura. Como assim? Se um corpo está recebendo calor, ele está a uma temperatura e conforme o tempo passa, essa quantidade de calor vai fazer com que esse corpo fique aquecido e tenha uma nova temperatura. Então, o delta teta vai ser a diferença entre a temperatura antes de receber o calor para a temperatura depois de receber calor. Tá? Então, como é que eu vou calcular calor sensível de um corpo? Eu tenho que saber a massa desse corpo, eu tenho que saber o calor específico desse corpo. Calor específico? Cada material tem uma forma de receber calor e de emitir calor. Cada material, tá? O ferro, o aço, o alumínio, a madeira, tá? Eles não recebem calor do mesmo jeito, tá? Por exemplo, a panela de alumínio, ela esquenta mais rápido, tá? Tem a panela de pedra, tem uma panela de pedra, ela demora mais tempo para esquentar. Tem a panela de barro, demora mais tempo para esquentar. Só tem um detalhe aqui que eu já falei para vocês, é que quem demora mais tempo para esquentar, também demora mais tempo para esfriar. E isso aqui na nossa aula, ele corresponde ao calor específico da substância. Tá aqui, ó. Professor, e como é que eu sei, como é que eu faço para eu saber quanto é que vale o calor específico do ferro, do alumínio, dos elementos? Não se preocupe. Toda questão que for necessário você calcular calor sensível, a questão ela vai te dar o calor específico da substância. Tipo assim, aqui tem uma dicasinha para você e não esquecer que calor sensível é Q-macete. Q-macete, que é quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vamos lá, vamos bem aqui só para um detalhezinho que o nosso horário está acabando. Deixa eu te explicar bem aqui. Nas aulas do período passado, eu te falei que durante o dia, a areia aquecia mais rápido e a água do mar demorava para aquecer. Tá, agora eu não te expliquei esse detalhe aqui, que é o calor específico da areia. O calor específico da areia, olha só, é bem pequenininho. Isso quer dizer o quê? Que pouca quantidade de calor aquece a areia. Quanto menor o valor, mais rapidamente essa areia aquece. Por exemplo, aqui a areia. Já o calor específico da água, ó, é 1 caloria por grama. Então, a água precisa receber 1 caloria a cada grama para aumentar 1 grau Celsius. Olha só, a areia precisa receber apenas 0,19 calorias a cada grama para aquecer 1 grau Celsius. Então, quem é que aquece, quem é que esquenta mais rápido? A areia ou a água? Quem é que esquenta mais rápido? A areia ou a água? Está na hora de vocês voltarem aqui para o chat. Quem é que esquenta mais rápido? Quem é que esquenta mais rápido? Hashtag a areia do mar, né? Hashtag por que a areia esquenta mais rápido? Porque o calor específico da areia é menor. O que é mesmo calor específico? É a quantidade de calor que é necessário para aquecer 1 grama da substância em 1 grau Celsius. É isso que é calor específico. Tipo, eu vou precisar de 0,19 calorias para aquecer 1 grama de areia. Só que para aquecer a água, eu vou precisar de 1 caloria para aquecer 1 grama de água. Agora, deixa eu te fazer bem aqui a pergunta. Quem é que esquenta mais rápido? É o alumínio ou o cobre?
Muito bem, muito bem. Quem é que esquenta mais rápido, o alumínio ou o cobre? Isso aí, Débora, viu? Olha, gente, também tem outro detalhe. Quem esquenta mais rápido, esfria mais rápido também, viu? Quem demora mais para esquentar, demora mais para esfriar, tá bom? Quem esquentar mais rápido, esfria mais rápido. Quem demora mais para esquentar, demora mais para esfriar. Muito bem, exatamente. Então, eu acho aqui que a Isabelle, o Cauê, a Sofia, eles estão entendendo aqui essa parte aí de calor específico. E esses valores aí, você tem que decorar? Não. Cada questão, na hora de calcular o calor sensível, ela vai te dar, a questão vai te dar quanto é o calor específico de cada substância, tá? Ok, ok. Posso continuar, posso prosseguir. Cadê tu, Amanda? E a Sara, hein? Cadê a Sara? Cadê a Yasmin? A Thaís? Thaís, não tem como tu conversar, né, Thaís? Assistindo aula online, né? Por favor. Tan, 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 tan. Aqui, para calcular a variação de temperatura, gente, é só você pegar aquela fórmula anterior e isolar o que você quiser. Como assim? Tá. Se eu tiver aqui quantidade de calor, massa, calor específico da substância e variação de temperatura. Se eu quiser saber, se eu tiver todos esses valores, eu já sei quanto foi a quantidade de calor, eu já sei quanto foi o valor da massa, eu já sei quanto foi o calor específico, mas eu não sei quanto foi a variação de temperatura. É muito simples, você vai isolar o delta θ, e esses dois aqui que estão multiplicando, eles vão lá para o primeiro membro, dividindo. Ok? Tá, e se eu tiver todas essas informações, eu não tenho o calor específico da substância, você vai isolar o calor específico, aí você vai pegar o valor da massa e da variação de temperatura, eles estão aqui multiplicando, e ele vai aqui para debaixo, dividindo. Pronto, é isso que diz aquela fórmula do próximo slide. Pronto. Agora é o seguinte, já que você sabe o que é calor específico, que é a quantidade de calor necessária para aquecer uma substância, quantidade de calor necessária para aquecer uma substância, eu vou te apresentar agora outro termo, que é a capacidade. Olha, presta atenção, a capacidade térmica. Tá? Então, o que é a capacidade térmica? Tá aqui, ó, quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, tá? Ó, preste atenção que a diferença de calor específico para capacidade térmica não é só que calor específico é um C minúsculo e capacidade térmica é um C maiúsculo, não. Por quê? A capacidade térmica é o seguinte, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura. Não está dizendo que é a quantidade de calor que faz com que uma massa eleve a sua temperatura, tá? Aqui só está dizendo que é a quantidade de calor para mudar a temperatura, tá? Como é que eu faço para calcular calor específico? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Aqui tem um erro, viu, gente? Aqui era para ter colocado delta θ, aí veio delta T maiúsculo. Qual é a diferença de delta T maiúsculo para delta T minúsculo? Quando nós temos o T minúsculo, é tempo. Brigadão aí, Sara. É tempo. Tá? Então, a capacidade térmica de uma substância também pode ser calculada com a massa vezes o calor específico. Ó, presta atenção. Capacidade térmica é uma coisa e calor específico é outra coisa. Tipo, tá? Para eu saber se uma substância tem uma capacidade térmica maior ou menor, eu vou depender, além do calor específico, da massa da substância. Não entendi, professor. Peraí, bora lá. Digamos que eu mesmo aqui na minha loucura estou dizendo que não entendi, porque talvez alguém não tenha entendido. Ó, aqui está dizendo assim, a capacidade térmica de um corpo é uma característica dos objetos, dependendo dos materiais e dependendo da massa. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho
3 blocos de concreto. Pronto, tenho 3 blocos de concreto. Capacidade térmica é a massa vezes calor específico. Pergunta. Esses 3 blocos, eles são feitos do mesmo material. Deixa eu perguntar aqui para vocês. O calor específico desses 3 blocos é o mesmo ou não é? Fala para mim aí, no chat. O calor específico desses 3 blocos, de 3 tamanhos diferentes, eu quero saber se o calor específico deles é o mesmo. Detalhe, os 3 blocos são 3 blocos feitos do mesmo material. Tá, então, bora lá, cadê o povo? São do mesmo material. 3 blocos são do mesmo material. Então, eu quero saber se esses 3 blocos têm o mesmo calor específico. Ligações encerradas. Deixa eu ver aqui a votação. Temos aqui a Isabelle, a Sara, o Vitor e a Débora participando da aula. Muito obrigado porque vocês não me deixam aqui no vácuo. Muito obrigado mesmo. Vocês respondendo aqui as perguntas evita que eu fique no vácuo. Muito bem, bora lá. Cadê? Sim. O que é calor específico? É uma característica do material, uma característica da substância, calor específico. Cada substância, cada material tem seu calor específico. Então, se eu tenho 3 blocos de tamanhos diferentes, esses 3 blocos têm o mesmo valor de calor específico, que aqui representa a letra Czinha, pequenininha, Czinha pequenininha. Agora, como a característica chamada capacidade térmica depende. Cadê a capacidade térmica? Depende de quê? Depende. Além do calor específico, ela depende da massa. Então, a capacidade térmica depende da massa e do calor específico. Então, esse bloco número 1 é o maior de todos. Ao fura-bolo, catapiola. Não. É o maior bloco, bloco número 1. O bloco intermediário, mediano, o bloco número 2, e o bloco menor, tá? Os 3 ursos, aqui é o bloco número 3. Então, bloco maior, médio e pequeno. Tá, então, esses 3 blocos, eles têm capacidade térmica diferente, porque a massa do bloco 1 é maior, a massa do bloco 2 é mediana, e a massa do bloco 3 é menor. Então, como é que, se eu fosse colocar aqui o sinal de maior ou menor, como é que eu colocaria aqui para o Czão? Czão. Como é que ficaria? Czão 1, Czão 2 e Czão 3. Como é que ficaria? Sim, Débora, porque na primeira fórmula de capacidade térmica que é apresentado para vocês, é uma relação entre Q dividido por... Quanto maior o bloco, mais tempo ele demora para esquentar. Então, bora lá. E aí, gente? Quem é que tem a maior capacidade térmica aí? Capacidade térmica é o C1, C2 ou C3? Tipo assim, você vai pegar o que eu fiz aí, tá aí C. Aí você vai botar o sinal de maior, menor. E aí, cadê? E me devolve aqui no chat. Quem é que é maior do que quem? Eu já vou logo botando aqui. Eu vou botando e vou já liberar aqui para os assinantes aqui do chat. Então, cadê? E vocês? O que vocês vão botar aqui? Isso. Quem é que tem menor... Nessa sequência aí, C1, C2 e C3. Ah, muito bem. C1 tem capacidade térmica maior do que C2.
e tem capacidade térmica maior do que C3. E agora, gente, eu quero uma pessoa do contra. Não quero só gente a favor, não. Eu quero gente do contra. Mas a pessoa que for do contra, ela vai ter que se explicar, vai ter que dizer o porquê, qual é o motivo. A Débora foi com o Vitor. Gente, eu quero a pessoa do contra também. Ninguém vai ser do contra, não, aqui. Bora lá. Então, Sofia. Então, preste atenção. Se liga bem. Eu tenho a capacidade térmica do bloco número 1, você está vendo aí na tela. Certo? E a minha amiga de sala de aula, monitora Isabelle, está ajudando também. Sofia, olha só. A capacidade térmica, ela depende da massa. Então, a capacidade térmica do bloco número 1 é a massa do bloco número 1 vezes o calor específico do material aí. Digamos que aí todo mundo é concreto. A capacidade térmica do número 2, ela corresponde à massa do bloco número 2 vezes o calor específico, que é o mesmo. Porque o bloco 2, eu estou visualizando aqui, e eu estou vendo que ele é do mesmo material do bloco 1. Mas a massa do bloco 2, ela é diferente. E agora, viu? Acompanha aí no chat, olha bem aí. A massa do número 3, vezes calor específico, que é o mesmo. Sim, senhor, seu Vitor. Então, agora entendeu, Sofia? Então, a capacidade térmica do número 1 é maior do que a capacidade térmica do número 2, que é maior que a capacidade térmica do número 3. Tá entendido aí agora? Entendeu? Isso é hora de a pessoa fazer ligação para clonar celular, minha gente. Por favor. Número de São Paulo. Não estou devendo ninguém, graças a Deus. Ô, coisa chata. Não, filha, mas eu estou, graças a Deus, que eu não devo ninguém. Isso aqui é para clonar alguma coisa. 10h58. Gente, o tempo aqui já está voando, viu? O tempo aqui já correu demais. Olha só, gente, o que acontece? Eu vou falar aqui de um aparelho chamado calorímetro. Tá? O próprio nome dele já está acusando. O que ele faz? Calorímetro é aquele aparelho, tá, que mede calor. Só que para poder medir calor, é necessário que não haja interferência externa. Tá sabendo por que né? Porque o calor é uma forma de energia em trânsito, que ele vai do mais quente para o mais frio. Então, se ele é uma forma de energia que vai do mais quente para o mais frio, a parte externa, o ambiente, ele pode influenciar. Então, o calorímetro nada mais, nada menos é para poder medir a quantidade de calor, tá? Então, para medir a quantidade de calor, eu tenho que saber do material, a capacidade térmica dele, tá? E qual foi a variação de temperatura que ele está submetido, viu? Capacidade térmica, variação de temperatura. A garrafa térmica, gente, ela é um exemplo de calorímetro, viu? A garrafa térmica é um exemplo de calorímetro. E esse equivalente em água, não dá para explicar muita coisa agora para vocês aqui. É o seguinte, olha só. Muitos processos, principalmente industriais, eles usam a água para esfriar o calor, tá? Muitos processos. Por exemplo, dentro de um carro, hoje está mais moderno, mas principalmente tinha a parte do carburador do carro, que é a água retirando calor de uma parte
e sendo levado esse calor para outra parte mais fria, para resfriar, tá? Então, eu vou continuar aqui. Nós temos a nossa tarefinha de casa, tá? Tá lá no Google Sala de Aula, mas que corresponde às páginas do livro também, tá bom? Essa aula tá gravada, vai ficar disponível para vocês. Esse assunto aqui é muito gostoso, muito saboroso.